Como destruir um homem, uma pessoa? A receita, muita gente sabe, é plantar informações falsas. E principalmente em momentos de crise. Foi isso que fizeram durante a pandemia aqui no Brasil. Plantaram um monte de informações falsas. Como assim? Bom, agora a gente vê. Mas o que está acontecendo lá nos Estados Unidos? O tal de Fauci, que era a referência mundial, era o cara que sabia, era o cara que acontecia, era o cara que ditava regras, né? Que veio com aquela história de fechar escolas, que atrasou as crianças na escola. Veio com a história do fique em casa, fique todo mundo em casa, passem fome, miséria, entre em desespero ao ver seus filhos passando necessidade, deixa as pessoas idosas sozinhas. Tinha que abraçar através de um plástico, lembram disso? Uma cortina plástica. Meu Deus, quanta coisa imunda, absurda que aconteceu. E aí, a obrigatoriedade de tomar aquelas picadas. Crianças que não precisavam, porque tinha imunidade altíssima. Tinha sido provado. Aquelas que tinham problemas de saúde, sim, né? As pessoas também mais velhas e com problemas de saúde, a gente até aceita essa obrigatoriedade. Mas mesmo assim, hoje, se vê, se compreende, principalmente nos Estados Unidos, onde eles têm um poder aquisitivo e acesso às coisas muito melhor do que nós, se foi provado que muitas coisas que aconteceram depois, muitas doenças, como AVCs, embolias, problemas de cardíacos, perca de membros, pessoas que ficaram com problemas até hoje, por causa das picadas. E agora já está vendo o Fauci. Inclusive pedir a quinta emenda para não se autoincriminar. Por que não se autoincriminar? Porque ele sabe que se ele abrir a boca, ele vai se incriminar. Que não tem como se escapar dele se incriminar. E Biden fez o quê antes de sair? Deu o salvo-conduto para esse cara. Vai ficar imunizado, né? E aí aqui no Brasil, a gente vê que o único cara que teve coragem de alertar, é claro que depois a gente também começou a alertar, mas a gente tinha até perfil da gente excluído por alertar que tinha coisa errada, que não era bem assim, que era muito exagero. Mas ele salvou milhões de empregos e milhões de vidas quando ele ajudou as pequenas empresas a não ir à falência. Os taxistas receberam para não entrar em desespero porque iam ficar sem trabalho. Muitos artistas também receberam. As mães de família receberam mais de 1.200, se não me engano, era R$ 1.300 por mês, né? Então, ele foi justo. Ele fez muito pelo povo brasileiro. E alertou, vocês têm que ler a bula. Vejam o que está acontecendo. E o Fauci também está sendo acusado por causa de 2 medicamentos que sempre foram muito baratos, de fácil acesso, terem sido criminalizados absurdamente. E vieram com o tal de Remdesivir, que era caríssimo. Por que isso? Ele enriqueceu por causa disso. Ele ganhou muito dos fabricantes desse remédio e dos fabricantes das picadas. O cara ficou rico. Enquanto a maior parte da população do mundo ia para o saco preto, né? E foi ele que ajudou a financiar aquela pesquisa lá em Wuhan. Então foi comprovado que o bichinho que fugiu de lá foi fabricado. E hoje a pergunta maior é, para que foram fazer esse tipo de pesquisa? Por causa disso, daquilo, nada justifica. E ele sabia também que a imunização do povo, a melhor imunização, iria de rebanho mesmo. É o que foi falado aqui no Brasil. E aí chamaram o cara de genocida. Mas agora ele foi julgado e foi inocentado. Sim. Então, agora você vai dizer o quê? O que é que você vai dizer? Você que ainda continua igual o Lula, que vai nesses comícios, que pra mim são comícios, tá? Propaganda eleitoral antes da hora. Ninguém faz nada, ninguém. Ele vai lá fazer comício e falar mal do cara que teve coragem de alertar o povo. E que ajudou muita gente. E que comprou, sim, as picadas pra todos e enfiar tudo que quisesse no rabo. Essa que é a verdade. Eu não tomei esse troço. Mas eu tive gente da minha família que tomou essa porcaria porque era obrigado, ou não poderia nem ir trabalhar, que logo em seguida teve problema cardíaco, teve que fazer tratamento, ficou 1 ano se tratando, mas não sarou completamente, está até hoje com problemas. Então, realmente, quando as pessoas... Eu tive filhos, gente nova, adolescente, pré-adolescente, que tiveram quase que foram pro saco por causa dessas picadas, por problemas cardíacos. Só não foi porque estava lá nos Estados Unidos. Lá ele teve o amparo necessário. E você defende essa porcaria. E esse Lula que fica mentindo nos comícios dele. Se liga. Então, nesse quarto mandato, vocês vão ver. Eu não quero Lulinha pai de amor. Eu quero Lulinha porreta. Eu quero Lulinha que vai fazer o que a gente ainda não fez. Porque o básico nós já cuidamos. O povo já está comendo, o povo já está tendo benefício. Vocês não têm noção do significado dessa agora tem especialista. Vocês não têm noção da revolução desse programa. Agora que nós estamos com o básico garantido, agora é hora de dar um salto de qualidade.
É hora de pensar nesse país. Qual é o país do futuro que eu vou lhe entregar quando você, Haddad, depois de governar São Paulo por 8 anos, quiser ser presidente da República? Ou você, Rafael, que quem sabe sai do Piauí o próximo. Ou quem sabe do Rio Grande do Sul, ou quem sabe do Ceará, ou quem sabe de Pernambuco. De algum lugar vai sair da Bahia. De algum lugar pode sair. Então nós vamos decidir essa eleição agora. É para definir que país a gente vai deixar do ponto de vista das coisas que nós ainda não fizemos. É ofensivo essa ladaia do Lula dizendo que ele já fez o básico, que agora as pessoas não estão mais passando fome. Estão sim, estão comendo até caminhão de lixo, estão em filas para receber lixo, osso de peixe. Pelo amor de Deus, pessoas no interior do Nordeste, no interior do Amazonas, no interior do Goiás, pessoas com fome. Essa que é a verdade. E aí essa coisa que quer mentir que não, é que ele já está alimentando o povo todo por causa do Bolsa Família que ele fez voltar, mas nunca acabou. Antes só tinha outro nome, mas era a mesma coisa, inclusive foi na época do ex-presidente que o aumento, o valor foi mais do que triplicado. E só permaneceu por motivo de que ele não podia baixar, porque senão ia ficar muito feio. Só isso. Se ligue.